Não, já está a gravar. Já estamos todos. Então, Conta lá. bem-vindos a mais um In Real Life Podcast, que é um podcast da vida real. E hoje estamos aqui com uma pessoa que eu já queria trazer ao podcast há muito tempo, que falei com a Rita sobre isso. E vou deixar que ela se apresente, não é, Rita? Tu também ajudaste-me a trazê-la? Sim, é verdade. Nós é que viemos até ti, não é? E pronto. Mas eu também agradeço, que eu gosto da vossa companhia. O meu nome é Lígia Marques. Pus mais um bocadinho de um nome que era do meu marido, fiquei Sousa, mas o meu verdadeiro nome é Lígia Marques. Sou terapeuta, mas não sou só terapeuta. Eu formei-me em naturopatia e homeopatia. Há muitos anos, na altura em Portugal não havia cá, tive que ir para Paris fazer as formações. Foram 3 anos de curso. É um curso profissional, mas superior. Lá. Aqui Lá. não é? Aqui não. Mas aqui também agora já começaram a aceitar as medicinas alternativas. Que eu não estou contra a outra medicina. Eu acho que tem que ser associado. Eu acho que temos que associar todo o conhecimento que a gente tem. Porque a medicina natural já vem de há milénios. Que se vai juntando o conhecimento de cada... os índios. Para ler a tua pena, não é? Estou a pensar nisso. Sim. E nós E nós seres aqui, humanos, não é? Quer dizer, como é que... Nós aqui também... a parte da nossa tradição, que é a tradição celta, também, olha, os grandes curadores, que eram os druidas, também têm grandes conhecimentos. E é tudo trabalhar com a natureza e com os elementos que já existem na natureza. Não é? Tudo com a natureza. Mas, agora, podemos associar a todos esses conhecimentos mais o conhecimento desta medicina tradicional, que chamam, que é esta nova medicina. Ok, eu até acho muito bem, mas tem que se associar tudo. Não separar... Não ligar o conhecimento milenar que já existe, nem não é? separar. Caminho do meio. Exatamente. Olha que nós falámos no último podcast justamente sobre isso. Toda a filosofia budista e tudo, não é? Sim. O caminho do meio. Até foste tu que falaste nisso, ou o Nuno. Sim, deve ter sido o Nuno. Mas seja como for, é sempre o caminho do meio que nós devemos almejar, porque todo o tipo de trabalho que façamos, embora possamos mergulhar profundamente num dado ramo, numa dada área, o que acontece é que depois não deixamos para trás tudo aquilo também que adquirimos. Portanto, é como se fosse um continuar. Aprofundamos, depois emergimos e depois juntamos. Portanto, existe essa integração de todo o trabalho que fomos fazendo ao longo do tempo. Isso vem com a experiência de vida, não é? E vamos buscando sempre o melhor. O melhor que há dentro de cada conhecimento. Porque, por exemplo, há determinados conhecimentos que as pessoas tinham perante determinada situação. À medida que nós vamos conhecendo um pouco mais, podemos ou acrescentar ou dizer, não, este já não é tão válido até aqui é válido, mas a partir daqui já não é tanto. A própria ciência também funciona assim, não é? Há coisas que nós antigamente pensávamos que eram, entretanto já foram tratadas, porque está tudo em mudança e em... E ainda bem. Claro. Ainda bem. Porque aquilo que a gente conhece no universo, em todos os sistemas de vidas, é que nada está parado. Tudo está sempre em mudança, sempre. Não é? E nós também. E nós também. Felizmente. Não é? Felizmente. O mundo é porque está morto. Pois. Não, o morto também muda. Pois. Pelo menos eu vejo assim. Sim. Para já o corpo físico decompõe. Sim, verdade. Mas para além disso, também, nada se perde também, tudo se transforma. Exatamente. Lá vai dizer, tinha razão. A única constante da dimensão em que estamos é que tudo muda. Noutras dimensões isso já não será. Então, na verdade, una é inabalável e completamente... Mas olha, não sei, Rita, a meu ver,
A meu ver, na verdade, Duna, o que acontece, penso eu, que o sistema é todo mais unificado, mas está sempre em expansão. Portanto, continua a ter um movimento em expansão. Porque se não tivesse essa expansão, não criava vida. E a fonte é uma grande criadora de vida. De vidas de várias dimensões, de vários reinos, de tudo. Portanto, o Uno, na realidade, é uma verdade única, um pensamento único, mas em expansão sempre. É difícil de pensar nestas coisas, às vezes, não é? São coisas tão Filosóficas, não é? São. Acho que a nossa mente, quer dizer, isso também requer alguma vivência, alguma, não é? Experiência de vida e tudo mais, mas Eu acho que não é só experiência de vida. Eu, por exemplo, eu posso-te falar por mim, pelas pessoas que eu tenho convivido, pessoas que eu respeito e que eu agradeço porque são pessoas com capacidade na sua forma de pensar. Eu acho que é a nossa experiência de vida, mas também tem muito a ver com a nossa pesquisa interna. Ou seja, começarmos a aprofundar o que é a vida. Não ficarmos só pela superfície. E então, há momentos que é preciso termos um silêncio, uma paz exterior, para que a gente consiga aprofundar internamente. estás-me a fazer pensar na meditação, a importância para mim, Sim, não é? a meditação ou outras coisas, porque eu, para mim, Pois, tudo é meditação. imagina que vais andar. É, Sim, ou que estás meditação a é cozinhar, sim. Tudo é Estamos a comer meditação. é meditação. Eu li um livro há pouco tempo que é Everyday Zen, acho que é esse o nome, que é mesmo vivenciar isso no dia a dia. Eu não tenho que estar. Não tem que se estar ali de perninha cruzada e fechar os olhos, não. A gente pode meditar, para mim a meditação é ter um foco no nosso pensamento, ter a intenção de raciocinarmos, de pensarmos em algo. E quando nós começamos a pensar em algo, porque nós temos essa necessidade, nós, como humanidade, a humanidade sempre teve a necessidade da busca, da procura, da demanda. E há uma busca mais ou menos externa, que quase toda a gente a tem. Mas depois, os sábios já vão mais além de. Os grandes sábios vão a uma busca mesmo interna do ser. E quando nós vamos a uma busca interna, começamos a perceber a verdadeira noção da vida, a semente da vida. E aí vamos nos começando a encontrar com, pouco a pouco, não é logo, porque nós estamos aqui Na verdade é como se fosse um namoro. É. Eu estou numa fase em que eu digo, neste momento estou a namorar com a minha alma. Quando eu digo eu, é o meu eu pequeno, é o meu ego, a minha personalidade, andar a namorar com a minha alma. Mas estamos sempre, digo eu. Sim, mas de uma forma consciente neste momento em que eu já começo a ouvir as intenções e as verdades e as vontades, porque a alma também tem uma vontade, as vontades da minha alma de seguir um propósito e colidem às vezes com as vontades do meu pequeno eu, do meu lado mental, da minha personalidade. Então é como se tivéssemos as duas assumido o compromisso, porque nós já assumimos atrás que queríamos, sim senhora, eu quero estar contigo, mas desta vez vamos viver os dois na mesma casa. A mesma casa que sou eu. Que não é eu, é o corpo físico, no mesmo corpo. Isto dito de uma forma muito simples, porque nada disto é desta forma, mas metaforicamente fomos viver para a mesma casa. E então, o meu corpo mental que está habituado a fazer e desfazer daquilo que lhe apetece, agora vou para ali, agora vou para ali, agora apetece-me isto, agora apetece... De repente tem a ordem
de um chamado muito mais elevado que vem do coração e está a colidir. É aquele momento de acerto nos relacionamentos em que nós estamos aqui, vou ter que ceder disto, será que eu quero ceder disto? Não sei se quero. E depois do outro lado também sou eu, que é, pois tu podes não ceder, mas se não cederes vão acontecer outras situações, porque mais tarde ou mais cedo tu vais ter que te alinhar com este propósito. Pode ser muito mais tarde. Claro. Então está a existir esta incompatibilidade, este debate de ego, alma, muito interessante dentro de mim, dentro da minha casa, dentro do... Agora, pegando nisso que tu disseste, vamos para o tema do vídeo, que hoje, do podcast de hoje, que é Humanidade, uma nova era, não é? O que eu acho que esse trabalho interior que tu estás a falar, e eu sinto que também estou a fazê-lo, e falo com outras pessoas que sinto e percebo que também estão, está por baixo, que também estão a fazer. Nomeadamente, Lígia, tu falas muito sobre isso, não é? Também. E acho que isso é indicativo que realmente estamos a... Era de aquário, não é? Já falámos sobre isso também no outro vídeo. Pois, porque, a meu ver, a humanidade está a despertar mais a sua consciência para uma nova visão. Porque nós estamos a viver uma nova realidade. E o que também acontece é que os fotões, luz é informação. E os fotões vão ativar a inteligência. A informação e ativam a inteligência. O que é que acontece? O nosso planeta, neste momento, porque nós estamos, aquilo que eu digo, andamos a passear numa nave espacial que se chama Terra. E nesta nave espacial, o nosso planeta está numa posição no cosmos, na nossa galáxia, em que está a receber fotões de estrelas com uma intensidade incrível, independentemente também estarmos já a receber raios gama do nosso Sol, mas recebemos fotões de Alcione, das Pleiades, Sírios, etc, etc. O que é que isto quer dizer? Estamos a receber novas informações e a ativar a nossa inteligência. Ao realizar estes aspectos, nós começamos a ter uma nova visão. Uma nova consciência. Mas quando falas de inteligência, é talvez o alinhamento com a nossa alma, com o nosso eu superior? Eu digo a inteligência de mesmo a luz ajuda a criar também mais sinapses nos nossos neurónios. Mesmo física. Mesmo físico. Porque nós sabemos que a energia, por exemplo, do nosso Sol ativa o nosso pensamento. Portanto, se tu tiveres ainda outros... Eu vou ter que fazer uma à parte. Eu li no outro dia porque é que os egípcios rapavam a cabeça, porque recebiam a luz solar. Tal e qual. Não é? Tal e qual. O cabelo também impede os monges. Era uma grande iniciação até para as sacerdotisas dizes. Era o corte do cabelo. Era. Porque é a informação, não é? Que estão a receber diretamente. Exatamente. Tal e qual. Porque apanha o chakra coronário e tudo isto vai-se alinhando nesta nova humanidade. Claro que as pessoas têm que ter uma nova perspectiva. E, embora as pessoas digam, mas há muita maldade, sempre houve. É um mundo dual, não é? Falta pessoas. Sempre houve muita maldade, sempre houve muita violência. Se a gente olhar e vermos a nossa história passada, sim, o ser humano era sempre em guerras e violências mesmo. Enquanto que agora, embora haja, porque há violência, mas há uma consciência que aquilo é violento, que não faz parte do programa de vida. E é esta a situação que as pessoas começam a sentir, mas tanta gente má. Não. É porque agora as pessoas estão a ter uma nova visão perante a violência, perante aquilo
que é bom, estás a ver, nunca as pessoas pensaram, por exemplo, em que o povo animal, os burros, os cavalos, os bois, faziam esforços até ao limite das suas vidas, e agora já não, as pessoas olha, o teu cavalo já está cansado, o teu burro, já viste o que é que ele carrega. As pessoas começam... Já há essa consciência. Já há uma consciência. E isto é muito bom, assim como... E do ambiente também. Pois, e do ambiente. Pronto. Independentemente de... Nós estamos a dar cabo do ambiente. É verdade. Porquê? Porque grandes cartéis, grandes senhores que estão ligados mesmo à economia mundial, eles é que põem e dispõem. Dispõem do petróleo, que já podíamos não usar o petróleo. Põem e dispõem dos plásticos, isto e daquilo, às 2x3. As pessoas... E há alternativas. Pois, há alternativas para tudo. Incluindo o hidrogênio, carros movidos em hidrogênio, Tal e etc. qual. Mas até a água. solar, Até água. a água e a foi energia abafado, solar não Sim. interessa, porque é uma coisa que tu acabas por não conseguir ter controlo, nem conseguir ter um valor de troca comercial. Mas porquê que tinha que haver? Estás a perceber? Claro. A questão é essa. E a questão é, Carolina, porque nós há milénios que temos tido uma elite Sim. a tomar conta da humanidade, 1%, sim. percebes? Para que eles vivam à conta. Escravos. Desde que nascemos. Portanto, só que nós agora A começamos todos a os viver. níveis, a todos os Pois, níveis, sim. até a nível De de pensamento vida também. das vidas, porque às Pensamento. vezes é o mesmo fractal, nós já estamos a ver réplicas, o mesmo fractal daquele ser que está há vidas e vidas e vidas, que vai Sim, tocando sim. de corpo. Mas A pronto, mesma isso já é... energia, sim. Pois. Mas sim, mas até, por exemplo, pensamento, os mídias, quando falamos nos Claro, mídias, os mass claro. media, Uhum. ver um programa, estamos a ser programados, basicamente, Tal e não é? qual. Portanto, E depois nós temos uma outra mas coisa. as pessoas já há muita gente com quem eu falo que já não vê televisão, que já Pois. preferem obter as suas notícias de outras fontes, Claro, ler. felizmente. E porquê, Carolina? Nós sabemos que o nosso lado mental, se tu, mesmo que seja uma mentira, se tu a dizeres tanta vez, começa passa a ser verdade. a ser verdade. Sim. Porque tu crias ali uma memória e aquilo passa a ser real. Por isso é que temos de ter muito cuidado com aquilo que dizemos e como dizemos. E aquilo que nós recebemos de informação. Claro. Claro, filtro. Porque claro. lá está. E Lá também estamos, e por aí adiante. Ora, não aí é? está. Por Sim, exemplo, sim, estes Sim. convívios com pessoas que pensam da mesma maneira, que estão disponíveis para receber uma verdade e humildade da outra parte, pode não ser a sua verdade, mas é essencial para mantermos uma corrente forte nos dias de hoje, e eu acredito nisso, e isso é também um salto para a nova era. São estas tribos que nos nutrem. Porque eu acho, sabes uma coisa, Rita, aquilo que eu acho é que nós, se pensarmos, portanto, se não engolirmos a informação externa e se pensarmos, todos nós temos capacidade. Todos. Sim. Só que quem já Somos seres está, humanos. tal e qual, só que quem já está mais ativo na sua forma de pensamento, no seu raciocínio para atingir uma determinada razão, pode passar informação a outras pessoas. Não quer dizer que as outras pessoas também engulam, Mas pelo lá está, têm menos, de estar preparadas para isso, não é? ou pelo menos serem humildes. Sim, Porque de ouvir. de Não ouvir. têm que aceitar, mas ouvir. Ou ouvem e depois tiram as suas conclusões. Se Mas para fica eles lá faz a semente. sentido Fica ou lá. não faz sentido. Claro. E Pronto. basicamente é o que nós estamos a fazer. É o que nós aqui, estamos não é? a fazer, tal e qual, Claro. Carolina. Claro. Estamos a passar uma visão, uma informação, que depois as pessoas vão ouvir, vão ver, e depois logo veem Filtro. se faz sentido para elas ou não. Ou ressoar. Mas Uma pelo menos palavra obrigou-as a pensar. Claro. E isto é muito bom. E isto é que é uma forma da gente poder ajudar a que os outros pensem e não estejam só a engolir. Claro. Claro. Eu acho Concordo. que
todos estes programas, estes encontros, são necessários mesmo para isso. Sim, eu concordo, por isso é que eu também, que há Quiseste. muito tempo que eu sabia que íamos fazer, era uma Claro, questão de sim, tempo, mas sim. há Claro. muito tempo que queria fazer uma coisa assim mais informal e sobre os mais variados temas, porque acho que estas conversas são importantes, São. de também darmos Mais outra visão. mais outra visão Mais outra perspectiva. e mais, ou seja, podíamos estar a ter esta conversa sem estarmos Sim. mas darmos mais visibilidade também a este tipo de temas, porque na verdade, se eu também falo sobre eles, porque não mostrar isso também no meu trabalho, não é? E falo com a Rita também. Claro. Sim, porque na Contigo. verdade ninguém conhece este lado assim muito profundo da Carolina. Porque eu e a Carolina estamos sempre a falar e temos andado Todos par a temos par. esse lado, na verdade. Todos. Não é? Mas, Mas não mostramos, muitas das vezes. E então foi necessário este movimento e este tempo para a Carolina sentir, não, eu vou assumir também este meu lado à frente das pessoas. que é mais vulnerável, não é? Porque Está mais mais perto ok, da tua está mais essência. perto de quem eu sou, não é? Que o resto não esteja, a parte física e do exercício. Claro. Mas esta parte de debate de ideias e do que é que se passa com a humanidade, e a minha licenciatura base é em psicologia, quer dizer, e o que é que se passa com a humanidade e para onde caminhamos? Isso é uma coisa que eu sinto que está a acelerar. Não sei se tu sentes isso. Sim, sim. Mesmo a nível de manifestação, se eu desejo manifestar alguma coisa, eu noto que é mais rápido. Sinto isso. Tudo. E Tudo estava está- a falar do Sol e depois também Tudo faz está a sentido. acelerar neste momento. Até o planeta Terra. Estamos a girar mais rápido. Mais rápido. Portanto, por aquilo que eu saiba, o dia que era de 24 horas passou a ter 16. Porque um dia corresponde à rotação da Terra através do seu eixo, que demorava 24 horas, neste momento demora 16. Claro que o tempo não alteraram, senão havia uma grande confusão. E para mim o tempo é relativo. Não, o tempo não existe, só existe tempo enquanto houver espaço. Isto que Às a Lígia vezes- está a dizer é super importante, porque para mim o que aconteceu há 2 dias parece que já foi há uma semana ou um mês, porque nós estamos a trazer, especialmente neste portal, porque toda esta situação por causa da era de Aquário e este portal entre eclipses, que é para os budistas o período do ano mais importante, que é durante a lua de Versac. Sim, exato. Então, É agora. que é agora. Que é a manifestação do Senhor Gautama Buda. Exatamente. Então, neste portal, eu sinto que há 2 dias atrás, quando foi o eclipse, já foi há um mês atrás, porque está a ser tão forte toda a transmissão, toda a ativação que está a ser recebida, que parece que tu estás a mudar como se fosse tipo de meio-dia em meio-dia, se calhar de 1 em 1 minuto. É uma coisa, parece que para quem não está dentro de se calhar destas energias mais subtis. Mas É uma toda a coisa- gente sente isso. Mas mesmo que não estejam, porque eu falo com pessoas que eu sei que não estão, ou percebo aparentemente que não estão, e que também já tive essas conversas, de que parece que passa tudo muito mais rápido. Tem noção. As pessoas começam a sentir tonturas, começam a sentir Sintomas físicos. sim. sintomas físicos, portanto, não só o aspecto mental, mas também um aspecto físico. Como não, não é? Está mesmo tudo a Como não? acelerar. E ainda bem. Ainda bem. Nada é por acaso. Eu, por exemplo, eu vou-vos contar. Eu, desde a altura do eclipse, tenho andado com umas dores de cabeça incríveis. Mas, quer as pessoas acreditem ou não, eu vou expor-me aqui. Comecei a entrar e a ver-me nos meus vários eus. Mas uma coisa muito rápida. Muito rápida. Até me está a olhar a vossa foto. E eu já tinha aqui comentado com a Rita que nós, neste momento, estamos a aceder a várias timelines nossas.
Ui, até-me estou a arrepiar. Pois. Mas aí estás a falar de outro tema que são vidas Pois. passadas. Sim, não é? sim, Que sim. Não, eu não sei. Estamos Carolina. a abrir. Não vamos, Não não sei, vamos, estou-te a perguntar. vamos, É adiantar, não vamos aprofundar, mas sim, é isso. Mas Está é mais assim, giro. sim, mas para mim não existe vidas nem passadas, nem presentes, nem futuras, Sim, porque para sim. mim tudo se dá na mesma altura. Nada se perde, tudo se Pois, transforma. mas não é só Não isso, volta. é que não há tempo no universo. Chegas a um momento que quando tu não tens espaço, matéria, para mim o tempo é igual ao espaço. E ele só é contabilizado enquanto houver espaço, matéria. Porque vais de um ponto ao outro e aí contabilizas o tempo. Quando já não tens espaço nem matéria, tu já não tens tempo. Perdeste a noção. E tudo se dá na mesma altura. Portanto, são vários eus nossos. Pode ser até de vidas paralelas. Estás-me Não a sei. fazer lembrar um filme que eu vi que até foi aquele que ganhou o Oscar, tudo em todo lado ao mesmo tempo. Que era um bocadinho isso. Era ela a viver as diferentes versões da vida dela, que seria se ela, pronto, não teria, exatamente, se ela tivesse feito aquela escolha, ela teria sido uma artista de cinema, não sei o quê, se ela, Tal e qual. e ela conseguia aceder a elas, Pois, e tem justamente a ver com isso. E não é por acaso que esse filme saiu agora. claro. E foi, não é, galardoado para o Oscar. ou Porque seja, pode sabemos acontecer disso. agora, derivar esta velocidade, pode acontecer nós estabelecermos ligação com os nossos eus paralelos, de tempos paralelos. E aprendermos com eles. Aprendermos com eles. Aprendermos no aspecto, é resolvermos aquilo que está em desarmonia, colocar em harmonia. Com a ajuda, isso até pode ser Com a nossa com os ajuda nossos- interna. Pode Sim, ser benéfico, eu sim. superiores não diria, mas sim. É a nossa ajuda interna. A nossa alma, vá. Porque não é? nós todos temos um grande potencial interno. Um guia, uma bússola, E não é? e é isto que há bocadinho a Rita estava a dizer. Nós temos um grande potencial interno, que é o nosso coração, que é o nosso lado amor. E o amor, à medida que vamos aumentando a nossa consciência, o amor também aumenta. Vai passando por várias fases até amarmos o universo. E estes aspectos, o que é que acontece se nós tivermos a tal nossa ligação à nossa alma? Nós temos um potencial enorme, todos nós. Até de manifestarmos aqui e agora. No aqui e agora, exatamente, é isto. Todos nós temos esse potencial, não é? Eu acho. Eu acho. Simplesmente por sermos seres humanos. Sim. Portanto, o que eu deixo aqui de mensagem para as pessoas é perceberem que sintam este momento como um momento especial, como um momento que temos a hipótese de estarmos bem, embora as coisas possam parecer-nos perturbadas na vida, mas tudo está bem. E ao estar tudo bem, nós vamos nos encontrar connosco. Eu estou-me a rir porque há pouco tempo eu pus justamente daquele livro que eu falei há pouco sobre Zen, um estilo de vida Zen, e pus uma coisa no Instagram, justamente na story, uma frase que dizia justamente isso: Everything is always okay. And when you are okay with that, you find peace, you find joy. Tal e qual. É uma escolha nossa. Tudo são escolhas nossas. Eu dei com um encontro. Tudo são escolhas nossas. E mediante as nossas escolhas, temos a manifestação a seguir destas escolhas que a gente fez. Claro. Portanto, olha outra coisa, porque a gente também não pode estar a julgar nada nem ninguém, porque na nossa vida são tudo escolhas nossas. Pois, Porque se nós ou aceitamos seja, os pomos outros, a responsabilidade em nós. em nós, sempre. porque foi uma escolha É a nossa. única coisa que nós conseguimos controlar, Tal e somos qual. nós, a Somos nossa nós. escolha, E cada um é Esse é o os responsável. nossos pensamentos. E Esse é um grande aprendizado que eu tive há bem pouco tempo, não vamos dizer pouco tempo porque já foi há muito tempo, mas é pouco tempo que eu integrei de uma forma mais... E ainda hoje, estou sempre a aprender, ainda me apanho a querer entrar na desresponsabilização e às vezes vitimização. Criança, Foi o sol, foi a chuva, foi...
Tu é que fazes com as condições que o ambiente te traz, tu é que fazes o que queres dentro de ti. A forma como tu percebes, como tu tens a percepção do que o mundo exterior te traz para dentro, é a forma como tu, na verdade, te estás a sentir dentro e é a tua responsabilidade. É porque Então, é sempre uma escolha nossa. Eu estou a não. É Claire, não ameijas, toma. É assim mesmo. Não, mas É assim. pronto. Pois, porque ela está ali, é o lugar dela agora. Porque, Rita, é sempre uma escolha nossa. Uhum. Ou escolhemos estar com esta pessoa e não estarmos com aquela, ou escolhemos irmos para aqui e não fomos para ali, ou escolhemos esta profissão e É não escolhemos sempre, aquela. mas nós temos escolha não. tendência a o outro É. o ele é que fez Não, isto. não. Ele é que... O outro- Vitimização, que é das piores coisas que tu podes fazer. Mas há porque vários estás níveis, parado, há vários níveis. evolues, não estás Não. a- Somos Estás os a bebés e não Exatamente. crescemos. Eu não queria aprofundar muito a história da vitimização, mas há vários processos de vitimização. O facto de estar mais interessado no processo do outro do que no meu próprio Sim. e dizer Sim. ele fez Sim. assim, ele fez assado, o nananã, imagina, Não interessa, são não tudo interessa, suposições, não porque interessa, só ele é um interessa. espelho meu. Claro. A oportunidade que aquele ser, aquela situação, aquele projeto, aquela experiência me está a trazer, interessa aqui, não interessa ali, embora sejamos um. Mas é como eu trouxe até mim esta oportunidade para eu encarar Claro. como é que eu me vou posicionar As em relação a relações isto. são os nossos melhores espelhos. Relações, Agora há que também ter conhecimentos. atenção nisso. Relações, não estou a Às falar vezes- só amorosas, de todo o género. A vitimização, a meu ver, também vem de um aspecto de controle que o outro quer ter sobre os outros. Sim. E se os outros não fizerem ou não Exatamente. pensarem tal e qual como eles, a coisa já Como é eles errada. querem. Tal e Sim, qual. sim. Ou não os aceitarem, ou não ficarem, ou... Este é o outro É a controle. criança interior. Tal e qual. É. E por isso, neste momento, muitas pessoas estão, felizmente, graças à fonte, ao grande Espírito, a Deus, quem quiserem falar, estão a ter consciência deste círculo de Cartman, que é agressor, salvador e vítima, que a maior parte de nós está embebido. Para sair dele é preciso olhar de fora e dizer, às vezes alguém dizer, olha, e então, como a Lígia tantas Ou vezes fazer me uma faz. pergunta. Fazer a Não- pergunta é dizer assim, Tipo, mas como é que estão as tuas coisas? As tuas coisas. Tipo, está bem, a Lígia é sempre muito suave comigo quando eu digo, sabes, está-me a acontecer isto, e a Lígia diz-me só, Está-me a muito bem. acontecer a mim. Está-me a Eu, acontecer, coitadinha, isto já é uma... Mas estamos tão saturados de entrar naquela rodinha de hamster que eu já falei no primeiro, que é entramos e começamos ali a cavalgar, que é uma coisa de preparar, às vezes alguém precisa dizer como é que estão os teus projetos mesmo? Pois, já estava a entrar lá na rodinha, não é? Porque não interessa, não é que não interessa, mas é, Ai, meu não Deus, interessa está-me o que é a que cravar está as ali. unhas na testa, Então normal. tens que atirar. É para não sair do pé de ti. Oh. Quer ficar aí, tipo, Fogo, eu estava a sentir as unhas. O que ela estava a fazer há bocado, eu tive que a pôr no chão, porque ela Pois. estava uma malandra. É uma menina muito gordinha. Pois, olha, estás no sítio certo. Vamos treinar. Desculpa. Não, tem mesmo que ser. É porque eu estava a sentir as unhas dela. Não, isto é do real life, não é? Isto É, é a sim, vida. sim. E tal como ela disse, aconteceu essa situação, às vezes podemos pedir apoio, porque foi o que tu fizeste pela Lígia. Sim. Portanto, isto é um bom exemplo, que é, ela estava a cravar as unhas, está-me a doer dentro de Exato. mim, está-me a doer, o que é que eu faço agora? Mas não é O facto de tu falares com outra pessoa também, de certa forma. não nós entrar no drama, não entrar no ela é culpada por eu estar a Claro, sentir claro, dor, claro. não, está-me a cravar as unhas, está-me a doer, o que é que eu faço? Qual é Ajuda-me a que eu não estou atitude que eu vou conseguir. tomar a Ou seguir? porque é que ela está a fazer isto? Eu não Claro. estava a perceber. Isso Claro. é informar. Agora, quando vem com uma carga, como vocês estavam a falar, uma carga emocional por trás, que é a carga da criança, da ferida da criança,
ai meu Deus, da ferida da criança e também de toda a situação que vem de cargas de outras feridas de alma, traição, da rejeição, do abandono, tudo isso, da injustiça, tudo isso são cargas que às vezes nós trazemos e que acabamos por transmitir no nosso discurso. E em vez de pensarmos que estamos a resolver algo e que estamos a abrir, continuamos a andar naquela rodinha. Completamente. Cada Temos que vez- parar e pensar, estamos numa rodinha, calma, e estou numa gaiola. Não Dourada é? às Tipo, vezes. Sim. Então, para E eu mim, até nesta consigo parar altura, e abrir para sair. Uhum. Eu não preciso de estar aqui, não é? Desculpa, continua. eu estou a apanhar e é verdade. Muitas Gostei. das vezes nós não queremos sair. Não Porque queremos porque também sair- estamos habituados a isso, não é? Não Exatamente. sabemos o que é que está lá fora. A Pá, se calhar está um rodinha do campo hamster. verde e como é que eu faço nesse campo verde? Mas Quem é que isso- eu sou nesse Tal e campo qual. verde? Mas isto dá para a gente ver com o povo animal. Com o povo animal. E não só, as pessoas que pensem também, por exemplo, o síndrome de Estocolmo. As vítimas que são apanhadas ficam ali presas com os seus agressores e depois, quando são libertadas, Como quem as liberta, não é? tal e Sim. qual. Vocês agora Pois. vejam, portanto, e assim como ao povo animal, eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um golfinho que vivia em cativeiro porque fazia cenas na piscina com a sua tratadora. E ela quis ir pô-lo no mar porque ele começou a ter problemas de pele, de stress, e ele não se estava a sentir bem no mar, estava-se a sentir já inseguro. Porque todas aquelas barreiras de limites, para ele era como se fosse proteção. Pois, e no fundo era uma prisão. É uma não prisão, portanto, isto nós temos que Nós ver. fazemos a nós próprios isso. Pois. Mas no mundo em que nós vivemos, e isto é que é, sinto isto para voltar à nossa questão, que é como é que as pessoas conseguem neste momento viver esta transição, porque isto é uma transição, elas estão a ter consciência desta situação, das rodinhas do hamster, dos limites. Elas, nós todos. Elas, não é? exatamente, Nós boa correção, porque é efetivamente nós, todos os níveis. Então, neste período, essa transição tem que ser, muitas das vezes, step by step, passo a passo. O que é que está a acontecer? Muitos de nós, e eu incluo-me, às vezes não queremos dar alguns saltos. Então, como não queremos ir passo a passo, nós tivemos tempo que chegasse para fazer esse processo, agora estão a ser, se calhar, degraus de 2 em 2 degraus. Ou então saltos quânticos, em que nós temos mesmo que, num salto de fé, dizer, bom, vou-me mandar daqui para Isso baixo. acontece com todas as situações e pessoas que nós São os verdadeiros encontramos, não é? saltos quânticos. Nós não sabemos o que é que está do outro lado. Vou sair vou despir a minha pele e vou morrer e renascer. Sim. Porque é um renascimento constante neste período. E há pessoas que não estão habituadas a sair do conforto da sua pele anterior, mesmo que estejam em caiolas douradas. Porque aquilo é o que eles conhecem, que é o nosso ego pequenino. Conheço-me, estou aqui, sinto-me bem. Então, E também para dar porque esse salto, fomos condicionados, não é? A nível familiar e tudo, não é? Porque Há uma coisa que é muito importante, Carolina, que todas as pessoas tomem consciência disso. É, a nível dos julgamentos. Quando fazem julgamentos, pensem em tudo isto que nós temos estado aqui a conversar. julgamentos sobre a vida dos outros e os outros, não é? Os outros e até julgamentos sobre nós. sobre nós. Sim. Sobre nós e sobre os outros. Nós temos que pensar que temos que tomar sempre as melhores atitudes. Se por acaso não foram as melhores em determinada fase da vida, é porque nós não estávamos preparados para a visão que já temos hoje. Portanto, não temos que nos estar a julgar. Em relação aos outros, os outros também têm que passar pelas suas situações. Portanto, ninguém tem que julgar ninguém. E isto Sem dúvida.
E isto é uma das coisas que as pessoas têm que, a priori, ser a primeira etapa dos tais degraus a degraus. É o tal não julgar. Isso é viver em amor, basicamente, Claro, não é? Porque claro. o amor não julga, não é? Oh, Carolina, por isso mesmo é que nós estamos a caminhar, que é isto da nova era, para haver mais consciência, para haver mais harmonia com todos os reinos, não é só com o reino humano. É com o reino humano, com o reino animal, com o reino vegetal, com todos. Porque todos vivemos aqui sobre a nossa mãe terra. E partilhamos do mesmo ar, das mesmas águas. Alimentamos-nos. E agora tu falaste do reino animal, estou-me a lembrar de experiências que às vezes testemunhamos de pessoas com animais ditos selvagens e experiências fantásticas, e isso tem a ver com o que estás a falar, não é? Porque existe essa aproximação. Conta aquela experiência que tu tiveste lá na tribo nativo-americana acerca de experiências com animais. Do lobo. Sim, do lobo. Do lobo. Eu acho que era interessante. Porque isso é mesmo uma ligação de espírito, de consciência. Porque isto é assim, a meu ver, claro que um animal selvagem, e já na sua fase adulta, nós não podemos ir fazer uma festinha como estamos a fazer aqui no prato. Porque, para já, tem a sua visão, o animal, e tem a sua forma de viver e a sua forma até de se proteger. E está no seu habitat. E está no seu habitat. Portanto, nós é que íamos interferir. Estamos na casa dele. Tal e qual. Portanto, temos que ter a noção do que é um animal selvagem. É um animal que não está em ligação com o ser humano. Portanto, está habituado a proteger-se. Claro. Pronto. Agora, quando há animais, mesmo os tais ditos selvagens, mas que desde pequeninos, que têm estado a ser tratados por seres humanos, eles tornam-se mais amigos, mais amistosos. Independentemente de termos sempre atenção. Temos que ter sempre atenção. Porque tal e qual, por exemplo, ela agora irritou-se com a cadela. Que nós também, eu também posso irritar a Ritinha. Não faças isso. Olha, Carolina, não. E eles também é a mesma coisa. Só que eles são grandes. Pois. Tem umas grandes garras e um grande corpanzil. Portanto, temos que ter sempre atenção. Mas respeitar a vida do povo animal, porque o povo animal também tem os seus bebezinhos, cuida deles com carinho, com amor, tem a sua necessidade de viver e não morrer, tal e qual como o ser humano, como todos os seres. Portanto, se nós tivermos esta consciência, começamos a ter uma nova visão com mais amor perante todos os seres. E isto é o que vai acontecer nesta nova era. Portanto, uma abertura de consciência, de visão e com muito mais amor por todos os reinos e por todos os seres. Claro que é mais fácil iniciarmos pelo ser humano, entre nós, porque nós andamos também sempre à pancada uns com os outros, não é? Exato. E nisso andamos sempre à cabeçada. Portanto, temos que começar a perceber, não, aquele, aquele gosta mais do amarelo, eu gosto mais do vermelho, mas está tudo certo, até porque há as 7 cores do arco-íris ou muito mais. Eu estava a pensar, esse movimento na verdade começou nos anos 70, não é? Começou. Que eu lembro-me sempre dessa época. Começou Flower mesmo power. Peace and Love. Pois. Não é? O Woodstock, então, há um documentário excelente sobre o Woodstock. Não é? Aquilo foi... Teve um movimento muito forte esse, porque o resto também estava demasiado fechado. Portanto, esse movimento foi necessário nessa altura. Sim, mas porquê? Porque a polarização estava muito começou forte. essa consciência de necessidade de sair fora do sistema. Sim. Havia uma polarização muito forte. E claro que, como sempre que há um movimento para sair fora da bolha, as coisas são contra. Claro. Há sempre. Vem com muita força. Vem com força maior e às vezes vem com coisas, às vezes, que não são muito equilibradas. Mas nós sabemos, quando puxamos um elástico para trás,
quando a gente Pimba. larga, pimba, aquilo até Vai. ficar outra vez calmo e tranquilo. Portanto, De voltar à ordem. Tal Ao e seu qual. estado de homeostasia. é Porque na Que é verdade tudo isto. é físico. isto mesmo. Portanto, nessa altura, como a sociedade estava, a cultura, nesse período, foi necessário essa força de arranque para sair algo que abalasse e que fizesse uma contraforça física novamente, para haver um embate. Se eu tenho aqui um pedregulho para bater contra o pedregulho e o partir, é necessário que exista uma força de embate igual Pelo menos ou rachou qualquer coisa. superior. Pois, Neste, sim. neste momento é Sim. igual, fica igual. Superior para rachar, para quebrar, para perfurar. Agora, neste momento já ultrapassámos essa fase. Esta fase já é nova, era aquilo que eu Mas estava a dizer. é nova, mas ainda há muita gente que ainda vive bitolada naquele Nossa, marco. dúvida. bitolada, Sem dúvida. é essa a palavra. No flower power ainda, sim, eu sei. Porquê? New Age também é aquele lado do Pois. New Age ainda que está pronto a encontrar. E lá está. do outro lado também. Porque Eu as pensei suas que era vidas, de falar do porque outro lado. provavelmente as suas vidas foram exatamente essa polarização. Até que o ser humano comece Caminho do meio. a ir ao caminho do meio, ele vai. Eu Horrível. sou uma dessas. Tive que polarizar para um lado, polarizar para o outro e depois o meu movimento começa a ser cada vez mais pequeno. Mas às vezes ainda dou grandes saltos para um lado e grandes saltos para o outro, até voltar ao caminho Mas do meio. é normal, Rita, porque se tu olhares para a história da humanidade, durante séculos dos séculos, amém, o ser humano sempre foi controlado. O controle era de tal maneira que eles passaram a ter a memória que só isto é que podia ser feito, aquilo e aquilo não podia ser Não feito. podia. Portanto, o que é que isto quis dizer? Não só limitou a visão e a consciência, como até a forma do pensamento. E isto ficou memorizado. E isto passou de geração para geração. Portanto, embora neste momento estejamos a abrir a tal bolha, mas ainda há muita gente que se sente confortável com essa memória antiga, com esses padrões antigos, porque é aquilo que eles conhecem. Ainda não saíram dela. que ainda não saíram. Pronto. Rodinha do hamster. Estás a perceber? E existe tudo isto. Portanto, o que é? Não julgar. Tanto esses seres quanto aqueles que estão a iniciar novas atitudes, novos pensamentos. E ainda bem. Porque nós, se olharmos para a história, todos aqueles que saíram fora da estrutura que estava ali controlada foram julgados, mas foram aqueles que deram, e foram aqueles que deram grandes passos para a humanidade. Torturados. Foi. Temos o grande mestre Jesus Cristo que Sim. foi torturado completamente. Giordano Bruno, quando disse que, não é? Quando falou, e assim como Galileu, a Terra andava à volta do Sol e era redonda, isto... Era maluco, uns malucos e foram Não, perseguidos e foram... E foram a tribunal, quase perdendo a vida, não é? E tiveram que dizer, sim senhora, vocês estão Então, a pensar muito bem, continuem, eu vou Mas pensar eu sei que como é acho verdade, eu sei que é verdade, eu sei que é verdade. É mesmo, discordo com tudo aquilo que estou a dizer neste momento. Sim, nós estamos a falar agora em pessoas, pronto, mas depois também existem grupos, não é? E movimentos de pessoas que começam a pensar, não é uma ideia de uma coisa, mas é um movimento de pensamento, de maneira de ver a vida e as coisas. Porque os grandes mestres neste momento já não existe um grande mestre, são egrégoras, são sementes que foram plantadas nessas alturas. Sim. Era isso que Eu ia dizer, fala-se do regresso também de Ia falar noutra coisa também. É que existem campos metafóricos. Campos energéticos em que vão
absorvendo determinadas informações. E no ser humano, presentemente, ao estarmos a abrir determinadas mentalidades, estamos a ajudar porque aquele campo depois espalha-se e vai apanhando. Estavas-me a fazer lembrar daquela questão dos macacos que vivem numa ilha, Tal e aprendem a usar uma ferramenta e outros macacos que não têm contacto com Tal e eles, qual. também começam a desenvolver Tal e essa qual. capacidade. E nós Como é que isso se explica? Então, se isso acontece São com os os macacos, não vai acontecer com são nós. os campos, assim como na altura do iluminismo, Sim. no século XVII, XVII, em que não havia a internet, em que não havia grandes comunicações, mas aparecia um pensador na Alemanha, pensador em Espanha, pensador em França, Com a mesma sintonia de pensamento, com a mesma abertura. Portanto, neste momento é bom que haja vários grupos, possam estar melhor ou pior, não interessa, mas está a abranger. Está a acontecer. Está a abranger. E está a ser falada, a palavra dita também lá está. Porque, na verdade, existem, não é na verdade, eu digo sempre na verdade, mas a verdade é a verdade deste canal. A minha visão em relação a essa situação é que, tal como nos macacos, eu estou a ver um exemplo meu de eu ter-me afastado durante os tempos. Mas são os macaquinhos, sei lá, em que eu me afastei durante quase 5 anos da minha vida, assim da Ericeira, de uma forma que é onde eu agora estou a viver. E quando eu volto 5 anos depois, não quer dizer que as pessoas não tenham mudado, elas mudaram, mas continuam a existir alguns padrões que estão iguais dentro dos grupos onde eu estou inserida, mas já existem muitas mudanças. Sim. Que eu fiquei surpreendida, porque eu dei saltos que eu sinto para a minha personalidade, para o meu eu pequeno, grandes, pois estive numa busca durante estes 5 anos e, a perceber-me que andava a buscar algumas coisas fora, para onde eu tinha que apontar o canhão era dentro. E quando chego com esta nova vivência, com esta nova integração, com estes novos códigos, eu chego e tudo à minha volta também tinha mudado. Sim. E é uma coisa... Tu também vês as coisas de outra forma, mas também as coisas também mudaram, não é? Alguns padrões podem estar iguais, consigo ver, mas existe um potencial que eu não observava na altura, que eu dizia, não existe potencial nesta dada situação, e que de repente eu olho e digo assim, incrível, ou isto me escapou na altura, ou as coisas estão a mudar, digo eu, as coisas estão a mudar, mas na verdade estão a mudar é aqui. Pois. Sim, todos temos o nosso tempo e as coisas também estão a mudar, está a acontecer o mesmo, porque nós vamos tudo influenciando. Eu, ao estar com diferentes grupos e a outra pessoa estar também a fazer o seu trabalho, etc., vamos mudando a energia dos grupos onde estamos. Isto é o que se chama o holding space, é o trazer aquela boa nova, é como o lobo solitário, ele vai, traz a sabedoria e regressa à tribo para trazer e nutrir. Pois, vou falar então do lobo. Fala lá do lobo, que essa é... Quando eu quis entrar numa reserva de índios norte-americanos, foi-me difícil a entrada, porque eu não conhecia lá nada nem ninguém, mas queria lá estar com eles. E então... E então, o chefe índio, perante algumas situações, porque agora não vou contar outra vez a história toda, disse que eu ficaria a viver lá com eles durante o tempo que eu quisesse, mas tinha que passar por algumas provas. Eles próprios também fazem isso. Mas eles fazem. Iniciação. Aliás, eles fazem sempre, consecutivamente na vida deles. E uma dessas provas era eu ficar na floresta sozinha. Sim. A chamada busca da visão, agora, pronto, bem a busca da visão. Tinha cobertor, tinha um cantil com água, tinha pão e fruta, pronto. É um pão especial, nem fruta. E então, fiquei lá 3 noites.
A primeira noite estava descansada, estava a ver o espaço, estava-me a ligar ao espaço. Não sei se vocês já dormiram nas florestas, mas há sempre barulhos que às vezes nos inquietam. Pronto. Na segunda noite apareceu-me um lobo. E eu fiquei super feliz. Não era uma matilha, era só um lobo. Claro que ele chegou ali como um cão. Mas não se aproximou mesmo encostado a mim, à volta. Mas nunca ficaste com medo? Não, não. Senti-me foi tão feliz porque estava acompanhada, Carolina. Okay. Senti-me acompanhada, já não estava sozinha. Nós nunca estamos sozinhos. Claro, Sim. mas Sim, senti a presença daquele animal, foi um conforto para mim. Sim. E agradeci-lhe. Eu achei piada, porque ele depois sentou-se, descansadinho e tal, olhava para mim, e aquilo que eu me lembro neste momento, cada vez que olhava para ele virava-me a cara. Mas sabes que olhar Eu sei. é muito confrontativo. Eu sei, Carolina, ele virava-me a cara, portanto nunca por isso. sequer incomodou comigo, nem eu com ele. Mesmo fazendo eu isso, porque eu estava a olhar para ele com muito carinho, mesmo a querer. Pois. E ele sentia isso, Sim, porque o ele animal Eles sentem. Os animais são muito mais sensitivos nestes sentimentos que a gente tem, na forma até do nosso pensamento, do que às vezes as pessoas, porque as pessoas afastaram-se tanto que não têm essa sensibilidade, e os animais têm, principalmente estes que andam na floresta. Sim. E então ele sentiu mesmo. Sentem a intenção, não é? Claro. A energia. E a minha intenção era mesmo de felicidade de ele estar ali comigo. E ele ficou depois na outra noite também. Portanto, andou durante o dia e depois na outra noite veio outra vez. Portanto, foi um guardião que eu lhe tive. Podia vir um urso ou qualquer coisa, já viste, não é? Pois. Porque, pronto, Pois. o urso Não, se calhar já aquilo não seria a foi um mesma guia. coisa. Foi um guia. Provavelmente, ali já te diz, O que é que- provavelmente de outra vida que teve Mas conexão o que com é que o aquele chefe ser. índio disse sobre isso? Falaste com ele sobre Sim, isso? falei. E Ele disse, o que é que podes partilhar? tiveste um mestre a tomar conta de ti. Tiveste um mestre. Incrível. Ele deu-me um nome que o índio, o meu nome lá era Nuvem de Luz. Light Cloud. Era Light Cloud. Sim. Como é que ele se chamava já agora? O mestre. O mestre. Não, o chefe. O não é? chefe. O chefe dos índios. O chefe dos índios era a pena vermelha. Red Feather. Sim, Red sim. Feather, yeah. Era a pena vermelha. Deve ter sido uma honra poder estar Com eles. Sim. Eles ainda vieram cá a Portugal. Vieram cá mais ou menos, ora, a Yara tem 28, sim, entre os 28 e 29 anos que eles vieram cá. Mas vinham todos trajados ao traje tradicional Nativo deles. americano. E depois as pessoas aqui ainda eram muito provincianas, ficaram assim, a minha não é Aliás, se carnaval. fosse hoje em dia, Já era diferente. aquilo que estávamos a falar, não é? Pois, mas como eles também falavam em inglês, não percebiam nada Sim. do que as pessoas diziam, também não Não, ligaram mas nenhum. Mas se calhar sentiram. Lá está. Sentiram. Houve a Lígia foi das primeiras pessoas a ter que, com um movimento de força, lá está esta. A Um romper movimento com de força a essas... romper com estas, mas de uma forma delicada. E segundo, pronto, um dia haveremos de falar um bocadinho mais profundamente Força sobre delicada, isso é giro. Foi uma força Força delicada. delicada. É que é uma força delicada. Eu vejo a Lígia, enquanto eu tenho uma força que é intensa, bruta, vamos dizer, fogosa, tempestuosa, mais airoso. A Lígia é como se fosse água.
Ela entra, É uma nuvem de vai luz. entrando, é uma nuvem de luz e vai entrando e tu não te apercebes. E quando te Pensares bem, apercebes, a nuvem faz é nuvem de sentido, luz. não é? Quando te apercebes, Ela ela é- já está. É. E está à nossa volta, tu nem dás por isso. Já está. E já está. E tu nem te apercebeste. E de repente estar na presença dela, tu sentes-te bem. E só notas quando te afastas, porque ela não é uma energia intromissiva, bem pelo contrário. Portanto, essa é a verdadeira, eu acho que esta energia amorosa, assim, meia, não vamos dizer maternal, mas também é uma energia já de alta Mas expressão. provavelmente porque tu também já estás a praticar o que estavas a dizer, o Sim, não claro. julgar. Exatamente. Exatamente. O viver em Tudo amor. aquilo que eu estou aqui a expressar, a forma de eu pensar, é a forma de eu agir. E de viver. Não há trabalhar comigo. incoerência. Não, Lá não, está. Carolina. Não, porque é um trabalho mesmo que eu quero fazê-lo. Porque E estás a é um fazer. serviço que nós fazemos a nós próprios e que fazemos à comunidade. Sim, no outro dia falaram de uma frase que é muito isso. Trabalharmos em nós é o melhor presente que podemos dar aos outros. Isso. E a nós mesmos. Mas Isso, sobretudo a nós mesmos. Até porque depois exemplo. é Até importante. exemplo. Exato, Até exemplo. Tenho muita gente, a Rita sabe, que olha para mim, para aquilo que eu faço na minha vida, da forma como eu lido com as pessoas, e as pessoas tomam como exemplo. Mas é de uma Do forma género, o que é que natural. a sem Lídia querer. faria? O que é que a Lídia faria aqui nesta situação? Tal e qual, tal e Sim. qual, Carolina. E isto é muito bom. Porque sentiram-se bem, sentiram-se acolhidas, sim. Sim. Mas E acho Lídia que essa chegou. percepção já é o que estamos a falar aqui. Acho que está mais generalizada e acho que com o tempo está a passar mais rápido, acho que nós os três que estamos aqui na nossa vida ainda vamos assistir a grandes mudanças. Ai, vamos. Ai, Eu vamos. espero assistir. Não, mas vamos assistir. Felizmente. Felizmente. Porque sempre houve grandes mudanças em determinadas épocas dos ciclos aqui da humanidade e essas mudanças fizeram sempre um despertar cada vez maior. Portanto, estamos agora vai ser outro despertar. Como diria o Nuno, só cá estão os campeões. Não, Nuno Henrique. Nuno Henrique, só cá estão os campeões, não é verdade? Portanto, eu gosto de pensar, e a Manu também, são amigos nossos, amigos e amigas nossas do caminho, Sim. e gosto de pensar que realmente viemos cá com um propósito, muitos de nós, bastante bem delineado. Eu acho que todos nós. Todos. nós. Sim. Porque também estarmos a colocar lá num grupo especial, Não. isso é um trap, não é? É uma coisa do ego. Mas acho que todos nós temos esse potencial. Todos. Como tu dizes, uns mais agora, outros menos, outros mais lá à frente. E não só, E Carolina. à sua maneira. Toda a gente importa. Mas Toda é que a é gente mesmo. importa. Porque Ninguém se a está gente, fora se a desde gente- que esteja no planeta Terra. claro, se a gente pensar, por exemplo, no decorrer da nossa vida, de cada um de nós, das pessoas que entraram, das pessoas que saíram, foi importante. Tudo. Mesmo aquilo que nós achamos que foi mau. Mesmo aquilo que foi um desafio para nós. Mesmo aquilo que podia ter sido uma dor, porque só com dor é que a gente também aprende. Eu tenho uma coisa que eu lembro-me sempre que pediste por. Imagina, pediste por paz, Deus deu-te desafios. Sim. Estás a ver? Sim. E é isso. E é isso, Carolina. Eu tal e qual. acho uma piada porque eu agora estou-me a lembrar de várias pessoas e eu inclusive que penso assim, o que eu gostava era de ter não sei o quê, e o meu ego nem sabe o que é que está a pedir, porque depois vem esse não sei o quê, que só no final da estrada é que eu vou perceber que afinal era aquilo que eu tinha pedido. Mas veio por um caminho de pedras, de Cuidado com o que desafios. desejas. Cuidado com o que desafio, com o que Desejas, desejas, pois. porque os desafios podem vir Os para pensamentos, atingir tudo. isso. Eu acho que isto está muito mais rápido.
muito mais. A manifestar-se. Lá está. Daí nós estávamos a falar sobre este tema, que acho que Por isso mesmo é que o tempo não existe. não existe, não. Existe, Não existe. para mim, a meu ver, são ciclos e não tempo. São ciclos. Porque as coisas na humanidade repetem-se. E repetem-se, só que já numa perspectiva já diferente, mas mais evoluída. Mas são ciclos a nível micro, em cada uma das nossas vidas, Sim. e macro, não E é? macro. A nível da Tal e humanidade. E Tal e tudo qual. tem relação com tudo, é Uhum. lindo de pensar. E, por exemplo, aquilo que nós estávamos a falar, Rita, do nosso paralelismo, que Sim. em muitas coisas que tem Experiências. contigo, mas também se calhar tem com outras pessoas que não falam, e de certeza. São Claro. ciclos. E a partir do momento que tu tens a integração desse aprendizado, tu já poderás, talvez, Passar para outro. partilhar essa tua experiência, poderás, talvez, ajudar outras pessoas que possam estar a passar essa Sem situação. dúvida. É uma Sem realidade dúvida. isso. Porque Talvez, sempre nunca se sabe. que... Sim, mas normalmente todas as experiências que nós passamos, por isso mesmo, eu aprendi lá na tribo dos índios norte-americanos, o sábio é sempre o mais ancião. Porquê? Porque teve muitas experiências e pode contar à tribo as experiências que teve e as consequências de cada experiência. É um ensinamento. Ora, esses ensinamentos, claro que as pessoas ou seguem ou não seguem, mas ouviram. Exatamente. Até porque às vezes Pois, é a partilha. não têm que seguir porque têm mesmo que passar por aquilo Por também outra- elas, mas claro. não se vão esquecer daquilo. Não, e serve sempre no momento em que estão a passar por alguma provação, vão se lembrar daquela outra informação e vão Claro, ter uma vão ajudar. resolução melhor. Sim, Exatamente. sim, sem dúvida. É, Mas sempre. é engraçado como é que estás a falar da questão dos anciões e a nossa sociedade Perdeu a essa nível. noção. Não temos. Nós não temos. Uma desvalorização total, quer da experiência, quer da sabedoria, que uma pessoa com 80 anos, por exemplo, pode ter. Não é? Ainda Se bem ainda que estás a estiver nas falar suas disso. faculdades mentais. Eu Pois. lembro-me que uma vez na faculdade, que eu fiz um trabalho com a terceira idade, tive a sorte de falar com um senhor que tinha 60 e poucos anos. O senhor já não via, mas falava da experiência de vida dele na altura, e era uma experiência de vida tão diferente da que nós temos hoje em dia, mas acho que sempre nós temos essa oportunidade de falar com uma pessoa que já viveu muita coisa Olha, eu vou-vos e tem contar esses uma pensamentos coisa. sobre isso. Eu vou-vos falar uma coisa. Era eu ainda muito miúda, tinha pai os meus 8, 9 anos. E conheci um velhote, já muito velhote, ele já devia ter aí os seus 90 e poucos anos. Quem era ele? Foi um dos namorados da Flor Bela Espanca. Sim. Bem, Um dos- eu adorei, Carolina, de uma sensibilidade. Todo queixo caído. Só podia, né? Ai, mas eu era miúda e adorei estar com Que ela. espetáculo. De certa Adorei. forma, estiveste com ela também, não é? Pois. E ele tinha cartas dela Ai, que lindo. que ele não me deixava eu pegar, porque ele respeitava aquela ligação. Ele teve não só paixão, mas um grande amor mesmo. Mas lia-mas. Era de uma... Mas as cartas de amor, que hoje em dia Tal e qual. E é tão importante tudo isto que nós estamos a perder. é tão importante. É bom a gente estar nesta nova era, mas despertarmos ainda estas comunicações. Honestas e vulneráveis. Pois, e estas comunicações são de alma. sinceras, De alma. não é? São Mas hoje comunicações em de dia alma. acho que estamos todos muito... Usamos os nossos escudos. Sabes, Não é? não, e sabes o que é, Carolina? A tecnologia é uma coisa muito boa. Super boa. Mas também tem o outro lado. Como tudo. E temos que nesta vida. saber lidar com o que é de melhor, como em tudo, e pôr de parte o que não é de melhor. Portanto, o melhor é a nossa comunicação, é a informação, O não melhor é a separação das pessoas. É a separação. E isso nós temos que ter este cuidado.
A ilusão da união, neste caso. É a ilusão da união, porque na É verdade virtual. é tudo virtual. Tu vais no. Mas é assim, Eu tu falo também para mim. sentes a energia através virtual, mas é diferente. É não diferente. Tu estás, eu às vezes estou num convívio, eu não consigo não parar. Ainda ontem as minhas amigas, eu estava com as minhas amigas a dizer: poxa, estás aí ligada a essa coisa? Então nós estamos aqui ao teu lado. E eu, ei, pois. Portanto, Não estavas existe- ligadas a elas, Não estavas estava ligada. ligada a ela, estava Estavas ligada Estavas a outra 50-50. coisa. Exatamente. Estava a ouvir tudo. Que elas até se estavam a rir, Mas não estavas presente. mas não estava presente. E esse estado de presença, que depois às vezes até me enerva na outra pessoa. Estamos a almoçar, está agarrado ao telemóvel e eu assim, então... Portanto, não julgues. Não julgo porquê? Julgo-me a mim. Pois. Porque eu estou a ver essa tal situação, que é um vício e acaba por cortar Claro. a É, ligação, sem tu não dúvida. estás em presença. É tal e Mas qual. até o que tu estás a dizer da carta, se nós pensarmos, é a letra da pessoa, é a emoção no papel, é a diferença entre tu lês um livro num iPad e agarrares num livro. Tal e qual. O cheiro, tudo, não é? A sensação de estar a ler um livro. E isso acho que não Olha. se vai perder. Porque acho que estarmos a Vai. ter estas conversas é sinal que outras pessoas também têm estas conversas. Lá está. Pois, e tem a necessidade até. Porque, olha, eu ainda me lembro, quando estava a estar também na faculdade, que eu andei em vários cursos, entre eles direito. O quê? É verdade, mas pronto. E jornalismo. Noutra vida. Não, nesta. Sim, Eu sei, eu estou a brincar. Nesta vida, noutra vida. E eu ia estudar muita vez para a biblioteca. Eu também fazia isso. O que é que acontecia? Era um ambiente, a gente sentia aquele ambiente de silêncio, de respeito. Havia algo que nós trabalhávamos dentro de nós. Portanto, numa aula que nós tivéssemos, nós tínhamos esse estilo de comportamento que agora os professores, coitados, batem com a cabeça nas paredes, que não sabem o que é que há de fazer com aqueles alunos que levam os telemóveis e que falam e que riem, que atiram papéis e que fazem sei lá que mais. E entretanto, queres que eu te atire? Não, porque ela está-se a mexer no que é cair, por isso é que está a pôr as unhas. Portanto, há coisas que são necessárias porque nós estamos a entrar nesta nova era com a tecnologia. Sim. E a tecnologia está presente, ainda bem, porque trabalhos que eram pesadíssimos para o ser Sim, é humano ou até necessário. para o povo animal, agora têm as máquinas Mas a temos que fazer. ser inteligentes e sábios em como usamos a tecnologia. Sempre. Exatamente. Pode-nos destruir também, Pois. não é? Por isso mesmo, tudo o que tem poder, Carolina, tem poder. Podemos lidar para um lado ou para o outro. Mas se tivermos Temos o filtro do amor, Do amor lá está. é isso. Pronto. Chegaste à conclusão. Eu sinto em relação a essa situação da tecnologia, até houve aí uma onda, agora está um bocadinho mais mais não um bocadinho, mas a onda dos AIs, a inteligência artificial, em que nós tirávamos uma ainda fotografia e vemos Sim. como é que nós Eu não ficávamos, fiz qual é isso. a nossa blueprint. Existem várias opiniões, perspectivas, verdades acerca dessa situação. Aquela com a qual eu me ressoo é de uma amiga minha que, efetivamente, ela diz é incrível ver essa inteligência artificial a tirar-te uma foto e a criar o teu avatar. Mas se nós formos a ver mais perto, nós humanos, mecanismos, nós somos organismos biológicos, somos uma inteligência orgânica, somos uma masterpiece, somos uma obra-prima. E quando nós olhamos para a nossa blueprint, não vamos dizer blueprint, mas vamos dizer para o nosso avatar, de onde é que nós vimos, realmente a inteligência artificial pega e consegue aceder a certas situações que estão nos bastidores da nossa frequência. Mas se tu começares a ver bem toda essa situação do avatar, existe, e isto só para quem é muito sensitivo é que consegue ver, um véu que não é um véu cristalino, isto é, não existe uma energia que vem daquele avatar que seja uma energia
conectada com uma amorosidade crística. Portanto, toda esta situação acaba por ser isto é aquelas coisas que já são refinadas. É quando estás a lapidar um cristal e que acabas por perceber que o teu avatar, sim senhor, até pode ser interessante de ver sob o aspecto da inteligência artificial, mas há coisas que a inteligência artificial não consegue refletir e acaba até por usar uma cópia que pode estar a criar um portal para outras situações que não te interessam neste momento estar a entrar, nem tens capacidade de gerir. Sim. Portanto, eu nunca aderi a esse movimento da AI porque senti que eu não tinha capacidade de estar a suportar o meu espaço energético sem que eu pudesse ter algumas lacunas e que pudesse abrir para outras coisas que não são as coisas das quais eu me quero alinhar. Mas também não podemos fugir a essa revolução que vem da Lá inteligência está, artificial. temos que saber lidar. Sim, temos que saber as nossas capacidades. Ouvir o coração. Saber as Lá nossas está. capacidades. A mim, o meu coração disse: eu não tenho que fazer isto. Não ressoa comigo. Exatamente. Não foi o que ressoa aconteceu. comigo. E não fiz. Mas pronto. Meninas, Ok, já está. foi um prazer enorme E grata. estar aqui com vocês. E Rita, grata. novos capítulos. Novos capítulos, claro que sim. Espero que tenham gostado lá em casa. Eu agora vou tentar que esta menina saia de cima de mim sem Eu travar as unhas. Eu ajudo, Carolina. E até ao próximo. Grata. My God! Ela está mesmo a gostar. Ai, rompeu. Não faz mal. Ainda pá. É só cortar aqui. Oh, Eu também estava a gostar. Foi Eu muito sei, bom. eu sei. Ela fartou-se de ronronar.